Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo e hoje aqui nós estamos com a psicóloga Maria Ferreira. Nós vamos estar falando sobre individualidade e sexualidade. Nós temos muita coisa para falar, então fica aqui com a gente. Eu quero aproveitar e pedir para você, por favor, dar seu like, compartilhe esse conteúdo aqui e também se inscreva no canal, obviamente, né? Afinal de contas, tem muita gente que não está aqui assistindo. Eu também quero agradecer a nossa patrocinadora e apoiadora desse episódio, que é a Marinalva Menezes Corretora. Então, se você ainda sonha com a sua casa própria, a Marinalva Corretora pode te ajudar a tornar esse sonho realidade. Com mais de 5 anos de experiência em São Paulo, ela é especialista em lançamentos, apartamentos prontos, Minha Casa Minha Vida e médio padrão. Confiança e cuidado e dedicação para ajudar você e sua família a conquistarem um novo lar. Então, aqui vai aparecer para você o Instagram dela, o telefone também. Então, o WhatsApp é o 11 970 51 5422, tá bom? Eu agradeço. Bom, obrigado, Maria, por ter aceitado o convite para a gente falar sobre esse tema, né? Eu queria que, por favor, você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco sobre você e depois a gente já vai entrar no tema. Bem-vinda, viu? Obrigado. Por nada, Marcos. Bem, para mim é um prazer enorme estar aqui com o Marcos. Nós vamos falar de uma temática extremamente importante, que é individualidade e sexualidade. Bem, me apresentando, eu sou a Maria Ferreira, eu estou formada há mais de 26 anos, amo a minha profissão, a psicologia é uma área apaixonante e eu tenho uma trajetória pela qual eu já passei por inúmeras especializações. E a sexualidade, ela mais recente, mas eu também sou orientadora vocacional, eu sou orientadora parental, eu trabalho com estresse pós-traumático e o meu foco atualmente é a terapia individual, terapia de casal e a sexualidade. Marcos, estou pronta para te escutar e, na medida do possível, responder as tuas questões. Maravilha. Então, vamos lá. Eu queria fazer a primeira. Como a individualidade de uma pessoa impacta na sua vida sexual e afetiva? Bem, Marcos, é bem complexa, né, essa pergunta, porque nós estamos falando de individualidade e de uma parte importante. O que nós entendemos é que todo ser humano, ele tem a sua individualidade, mas ele também tem os compromissos dele. Certo. Então, o que acontece? A individualidade, ela é importante porque a pessoa pode transitar. Mas quando se trata, por exemplo, de uma parceria, o que vai nortear essas pessoas para que cada um possa ter saúde mental na sua individualidade é essa conexão, é a comunicação assertiva, né? Que vai levar essas pessoas a estarem juntas, ter individualidade, mas ao mesmo tempo estão conectados nas suas escolhas, nas suas preferências e que isso seja no dia a dia, né, vivenciado pelas pessoas. Isso vai trazer saúde, né, para a vida a dois e as pessoas podem ter essa fluência, né, de se sentir também feliz quando opta por alguma situação individual. Certo. Quando a gente vai abordar esse tema, normalmente há um certo tabu, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes. Por que você acha que é uma dificuldade tão grande da gente falar sobre esse assunto, sendo que é uma coisa tão normal entre os casais, né? É uma coisa que faz parte do casamento, por exemplo. Porque ainda assim é uma dificuldade tão grande por vergonha, ou porque a pessoa ela se sente intimidada de falar, seja com o próprio cônjuge ou com um amigo, porque ou ela fala assim, não vou falar, senão a pessoa vai rir de mim, ou ela vai achar que é um absurdo, o outro vai falar, nossa, mas como assim? E é uma coisa natural, né? É uma coisa normal, né? Sim, super natural, Marcos, você abordou uma questão importantíssima. Nós temos alguns tabus, alguns preconceitos ainda, e são duas temáticas dificílimas de abordar. Uma é a pedofilia e outra a sexualidade. E o que nós entendemos? A saúde sexual ela é tão importante quanto a saúde bucal, quanto qualquer outra área da vida humana.
Contudo, por conta de mitos sexuais, por conta dos tabus, dos preconceitos, nós ainda temos barreiras. Por exemplo, outro dia eu fui comprar um livro com tema de sexualidade. E quando eu abordei o profissional, eu falei, olha, eu queria um livro com título assim. Ele me levou para os fundos da loja. Nossa. Lá estava tudo a respeito de sexualidade. E claro, enquanto uma pós-graduada especialista em sexualidade, eu fiz a pergunta para ela. Eu falei assim, olha que interessante. De uma forma inesperada, eu descubro que a sexualidade ainda precisa ser escondida. E ela falou assim, é que às vezes as pessoas procuram filosofia, psicologia, então essa área fica lá. Eu falei, então, inconscientemente a gente justifica, mas simbolicamente está dizendo, é uma área que a gente ainda não consegue ter essa leveza. E aí nós temos sim a criança, nós temos o adolescente, nós temos o adulto, nós temos o casal e nós temos o ancião. Ou seja, sexualidade no envelhecimento, ninguém fala. É uma parte que parece que ela tem que ser amputada. Então, o ser que envelheceu é como se a sociedade, por exemplo, olhasse para ele e falasse, não, você não faz mais parte. Esse tema não é para você. Ninguém pergunta, né, se a pessoa idosa, se ela ainda tem desejos, se ela tem ainda saúde e se ela não tem, o que ela pode fazer para restaurar essa saúde sexual. Mas voltando para o jovem, imagina adolescentes que estão iniciando a vida afetiva e, logicamente, vai surgir atividade sexual. Esse adolescente, se ele não teve uma família que, por exemplo, abordou essa temática, ele vai cheio de temores. E quando ele vai iniciar essa vida sexual, ele não sabe como se comportar. Porque na escola também não foi trabalhado de uma forma que trouxesse tranquilidade. Aí ele encontra uma parceria. Essa parceria também pode ser que não teve essa desenvoltura. E os dois se aproximam, mas não sabem como se comunicar. E muitas vezes os desejos de coisas simples estão ali, mas que não se permite. E o que nós temos muitas vezes são os traumas que ocorrem dentro dessa faixa etária, por exemplo, da adolescência, que se não for cuidado vai chegar na fase adulta. Então nós vamos ter muitos adultos que passaram por algumas frustrações e isso vai para a vida inteira. E aí chega a vida adulta, num relacionamento de 15, 20, 28, 30 anos, e esses parceiros não se comunicam. É muito comum, às vezes, a gente ouvir das pessoas, eu não gosto de falar sobre isso. É como se isso fosse algo à parte, a vida humana. E a saúde sexual, ela é extremamente importante. E ela vai estar presente na vida das pessoas, desde a mais tenra idade até a finitude, para quem tem saúde. E isso a gente não pode desconsiderar. Então a gente precisa mais abordar essa temática. Nós temos ainda na sociedade, por exemplo, um número absurdo de abusos na infância. E, infelizmente, ainda o percentual mais elevado é dentro do âmbito familiar. E aí você tem famílias que não abordam essa temática. E como que eu vou orientar uma criança de 7, de 8, que ela precisa cuidar do corpinho dela, que o corpo dela, só ela e as pessoas com as quais ela tem convivência no dia a dia, é que pode acessar. Que uma terceira pessoa, um estranho,
Se ela não tem isso trabalhado, ela vai impactar, ela não vai conseguir identificar que aquela pessoa que está atraindo para um chocolate, ela não vai saber disso. Então é importante que nós tenhamos essa consciência e que possamos trabalhar desde cedo. Existe um equívoco muitas vezes, não, mas eu não quero falar. Nós vamos ter inúmeras formas de ir abordando sem impactar a faixa etária, porque a gente entende que a gente vai atender de acordo com a necessidade. E a necessidade da criança, do adolescente, ela só vai surgindo à medida que o amadurecimento vai chegando. Mas se desde muito precoce ela tem essa, possibilidade com os pais, na escola, ela vai entendendo que essa temática é algo natural. Então, além dela aprender a cuidar dela própria, ela vai, por exemplo, orientar um amiguinho, uma amiguinha que pode muitas vezes dividir com ela. Porque às vezes a adolescente ela não vai chegar para a família, porque a família nunca falou sobre isso. Então ela vai buscar um terceiro para falar sobre o assunto. E o quanto esse terceiro está preparado para escutar. Ah, sim, verdade. Ela está cheia de dúvida que nem ela, né? Exatamente. Então essa temática ela é muito importante e necessária, eu diria. Interessante, muito bom. Falando sobre a questão da individualidade, cada um precisa ter seu espaço, né? Até onde é o limite da individualidade para você não invadir a individualidade do outro, né? Como falando individualidade e sexualidade, mas tem a questão assim, do indivíduo e tem, não, beleza, mas eu tenho a minha, não sei se um limite, mas assim, até aqui você já está passando do que era permitido, né? Porque tem pessoas mais discretas, tem pessoas mais, como eu posso falar, mais... um pouco mais solta. Mais solta, então, e às vezes você pode casar com um mais solto e outro mais... E durante o relacionamento, ok, o namoro, o noivado, tá ok, tá indo ali. Mas aí quando passa a morar junto, a pessoa fala, peraí, você tá avançando muito, ou, poxa, você vem mais, não sei. Sim, não só isso é muito natural. Não só sexualmente falando, mas, enfim, sobre a individualidade, até onde você acredita que tem que ter um limite ali para não invadir o do outro, né? O espaço. Exato. Marcos, eu tenho dito para os casais, tá? Para os parceiros de uma forma geral, que existe duas pessoas que se encontram na vida. Engana-se quem acredita que foi por acaso. Para que uma pessoa se conecte com a outra, houve ali algo, que foi identificado e que fez com que essa pessoa se sentisse ali, naquele momento, de alguma forma, querendo conhecer um pouco mais aquele ser. É onde muitas vezes se torna duradouro. Então, se você perguntar para alguém, por que vocês estão juntos, o que os levaram? Alguém pode te dizer, bem, eu senti atraído pela pessoa. Outros vão dizer assim, olha, depois de uma conversa, descobri que a gente tinha coisas parecidas. Até aí, ok. Quando ocorre das pessoas estreitando esses laços, e às vezes as pessoas decidem ou morar juntos, ou casar-se, algo vai acontecer. E aí que as pessoas começam a conhecer um pouco mais. Aí eu costumo dizer que quando as pessoas se unem, cada um leva uma malinha, uma bagagem. Quando as malas estão juntos, claro, as malas vão ser abertas. Sim. E cada um vai tirando um objeto dali. O outro vai tirando. Aí é quando alguém olha e fala, não gostei disso. O outro fala, nossa, isso aí eu não conhecia. Então, por exemplo, individualidade. As pessoas se uniram e durante o período de conhecimento, às vezes as pessoas seguram um pouco a onda. Não se mostram. Sim. Né? Afinal de contas, eu estou querendo conquistar o outro, não posso mostrar tudo. Se já mostrar tudo, eu já... E aí, por exemplo, de repente alguém fala assim, olha, eu estou programando uma viagem no dia X, vou viajar com os amigos. Como assim? E eu, como fico?
não houve esse combinado. Então o outro, independente de quem seja, um dos pares, vai ficar surpreso, como assim? Né? Você não tinha me falado sobre isso. Não, mas eu sempre fiz isso, eu gosto de viajar. Se você não pode viajar, viajo eu. Entende? Isso pode causar ali um impacto no relacionamento. Se as pessoas tiverem habilidades, ferramentas para conversar, vai abaixar as armas, vamos falar sobre isso. E de uma forma adulta, né? As pessoas vão conversar e pode ser que se ajuste. Porque vai explicar com quem vai, por que vai, o que vai acontecer. E o outro vai entender que ok, mas que ficou surpreso porque isso não tinha acontecido ainda. Se não houver por parte dessas pessoas a serenidade, o que vai acontecer? As pessoas vão se fechar feito caramujo. E o distanciamento vai ser inevitável. Imagine que ainda assim houve sim a viagem. Como o outro fica? É, bem difícil. Porque não estava nem esperando, né, essa Exatamente. surpresa. Exatamente. Então eu costumo dizer, né, que o combinado não sai caro. Ah, verdade. Quando nós falamos de conhecer-se, a gente está dizendo que está no momento de conhecer o outro. Então é um momento de no dia a dia, do que você gosta, do que você não gosta, o que te faz sentir bem, porque daí eu já vou colocando, então o outro já vai sabendo um pouquinho de como eu funciono. Mas interessante você falar sobre isso, porque ontem eu fiz uma postagem no meu story e eu adoro Jung, Carl Jung, uma figura fantástica, uma pessoa que contribuiu, deixou um legado para a psicologia. E o Jung ele tem uma frase que diz o seguinte: quem olha para dentro, né, desperta. Quem olha para fora, né, está sempre sonhando. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas o Jung também vai dizer que nós temos tipos psicológicos. Até brinquei ontem, né? E você que é amigo da Amanda, eu também. E a Amanda falou assim, amiga, qual é o meu perfil, né? Porque eu falei dos tipos psicológicos. Então, o Jung, ele descobriu que nós vamos ter o introvertido e o extrovertido, que é a mesma coisa de introversão e extroversão. Então, você vai encontrar pessoas, como você mencionou, que são pessoas extrovertidas. Sabe aquela pessoa que chega, por exemplo, numa festa, ela já vai lá, já comunica com todos, enquanto o outro está lá sentadinho na sim, dele. é verdade. Então, pode ser que aconteça um introvertido e um extrovertido se unir. Aí vai dar... Não vai ser uma parada fácil. Não mesmo. Porque nós estamos falando de perfil de personalidade. Verdade. E não tem como você transformar a personalidade do outro. Eu falo que personalidade, ela é intrínseca de cada um. O que nós fazemos é trabalhar, alterar aqueles comportamentos que ficam muito inadequados durante essa convivência. Pode acontecer. Então, isso vai trazer dessabores, pode afetar a saúde mental das pessoas. Então, se as pessoas verdadeiramente querem estar juntas, elas vão trabalhar aquelas questões que vão causar os impactos. Isso não significa que vai anular a personalidade do outro, não é nada disso. Então, os combinados são muito importantes. Por exemplo, como nós vamos à academia? Nós vamos juntos ou separados? Eu recebo muito essa queixa. Não, porque vai na academia, quando eu vejo, já foi, né? E claro que muitas vezes não é nenhuma questão de controle. Pode ser controle? Também pode. Mas pode não ser questão de controle, mas o outro gostaria. Mas o outro sequer pensou na possibilidade do convite. Mas o outro também não disse que gostaria de ir junto.
Então você percebe a importância da comunicação assertiva dentro do relacionamento? Sim. Isso é indispensável, porque os ruídos na comunicação é que vão ocasionar, muitas vezes, as diferenças no dia a dia das pessoas. Então, trabalhar sobre essas questões é indispensável para que as pessoas tenham, sim, qualidade de vida no todo, inclusive no relacionamento, né, de uma forma geral. Você falando isso, Maria, eu fiquei até pensando sobre você expressar a sua necessidade, né? Porque foi o que você falou. O outro vai e a pessoa que fica não fala também, o outro, para ele tanto faz, tipo, tranquilo. Porque as pessoas têm também essa questão de não falar. Puxa, eu queria ir junto com você. Você vai na igreja, você vai sozinho. Você vai no mercado, não me avisa. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Porque tem essa questão, a pessoa não expressa a necessidade dela. Ainda mais, isso eu não estou falando para uma pessoa que ela conheceu agora. Uma pessoa que ela já está 10, 15 anos. E às vezes tem essa dificuldade de expressar a necessidade dela. Pode ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade familiar, uma necessidade profissional, seja qual área for. Você acha que a pessoa não fala porque ela acha que o outro vai achar que é frescura? Ou porque o outro vai... ela vem de novo essa conversa, ou qualquer outra coisa. Porque há essa dificuldade dessa... Claro, que tem a ver com a comunicação, né? Mas falando especificamente de não expressar uma necessidade que a pessoa tem. Por que você acha que tem essa dificuldade? Essa pergunta, ela é tão interessante, porque é exatamente o que move o ser humano. Tá? Então, nós estamos falando, por exemplo, Marco, de perfil, né? De personalidade, aonde você vai encontrar pessoas que têm uma autoestima elevada e nós vamos encontrar pessoas com autoestima rebaixada. Nós vamos encontrar pessoas autoconfiantes e nós vamos encontrar pessoas que não acreditam nelas. Que a autoconfiança não passou por ali. E por que isso acontece, Maria? Porque desde muito precoce, nós vamos recebendo mensagens de socialização. Exemplo, ontem eu estava atendendo uma adolescente que acabou de fazer 16 anos. E eu fiz uma atividade com ela que tem como título assertividade. E ela se posicionou de uma forma, porque tem uma questão que pergunta o seguinte: você fala sobre o que você sente, que foi de encontro que você perguntou, ou você fala sobre o que você pensa? E ela esbarrou exatamente aí. Você fala sobre o que você sente? Não. E aí eu te pergunto, Marcos, como pode duas pessoas conviver, serem felizes no dia a dia, se um não sabe o que se passa com o outro? É difícil. Você acha que será que a pessoa meio que simplesmente leva a coisa? Vamos à questão. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa independente, vamos pensar assim. Certo. Então, desde muito precoce, ela teve um modelo educativo que se sentiu valorizado, que quando ela começou, por exemplo, a fazer os primeiros desenhos dela, né? Alguém disse, por exemplo, nossa, que legal, né? Mas pode acontecer que o desenho não estava tão legal, mas alguém fala assim para ela, olha, eu tenho certeza que você pode melhorar ainda mais. São formas diferentes. Sim. Porque outro pode dizer assim, mas que porcaria que você fez. Faz de novo, tá muito ruim. Exato. E isso não acontece uma única vez. Então aconteceu hoje, quinta-feira, aí na semana que vem acontece, e esse serzinho aqui, que vê o adulto como se fosse a estátua do Borba Gato, ele vai se fechando. Então chega um momento que ele não acredita mais nele. Então ele vai falar assim, faz para mim. Ou ele vai fazer e vai esconder.
Porque aquelas mensagens foram armazenadas. Eu costumo falar para os adultos o seguinte: quando uma criança recebe uma resposta atravessada, ela não vai dizer para o adulto, senta aqui, eu preciso falar sobre isso com você. Ela vai armazenar. E o que essa criança vai fazer com isso lá na frente, nós nunca vamos saber. O resultado que nós temos é o que a gente vê hoje na sociedade. Tá? Aí alguém pergunta, nossa, mas por quê? Aquela pessoa fez uma formação, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela não consegue desenvolver. Vai olhar o repertório dessa pessoa. Então eu costumo dizer que nós somos muitas vezes adultos com pés de barros. Então essa criança, ela desenvolveu, ele é um ser independente. Ele descobriu que não tem manteiga. Ele pega o carro, ele vai buscar manteiga. Ele não pergunta para o outro, olha, acabou a manteiga, você acha que eu devo buscar? Não, ele vai. O outro percebeu que acabou a manteiga. Ah, mas ele chegou agora, será que eu falo? E se eu falar e achar ruim? Ai, amanhã eu dou um jeito. Outras questões, voltando para o âmbito da sexualidade. As pessoas, caso elas não tenham um mapa, o outro não sabe de você, você não sabe do outro. E muitas vezes, o outro faz uma carícia, sei lá, na orelha. Mas o outro, a vida inteira, odiava alguém mexendo na orelha dele. E o que eu estou querendo com isso? Estou querendo que o outro, de repente, desperte, que o outro fique mais afetuoso, que a gente vai dizer, por exemplo, um pouco mais excitado, mas eu estou tocando exatamente numa área que o outro. E, de repente, a resposta que eu aguardava não vem na mesma medida. Aí eu desisto das carícias. E o outro estava torcendo que, de repente, sei lá, acariciasse os cabelos. E adivinhar que gostava, né? E não se falam. E não se falam. Então isso vai causando muitas vezes um distanciamento. E aí os encontros, as intimidades, elas vão se distanciando. E a satisfação onde fica? E é uma área importantíssima. Todos os especialistas da medicina, eles sabem o quanto é importante. Mas o casal, ele vai levando-se esse relacionamento até que chega uma hora que desiste. Aí os encontros, às vezes acontece uma vez por mês, às vezes, já tive casal que falou assim, a gente fica 7 meses sem ter uma intimidade. Uau. 7 meses. Viaja naturalmente, né? E é muito comum eu receber, falar assim, a gente em casa é como se fosse, né, sei lá, amigos. Mas amigos não dividem o mesmo teto o tempo todo, não faz a compra, não viaja. Não dorme na mesma cama, né? Não dorme na mesma cama. Então, é indispensável cuidar da saúde sexual? Sim. Isso é extremamente importante. Você falando sobre isso, eu fiquei pensando sobre a questão da individualidade, né? Obviamente que você comentou, tem questões do passado que isso impede a pessoa Vão interferir. de a pessoa ser aberta. Sim. Precisa haver uma comunicação. Sim. Porque senão vai acontecer o que você falou. Sexualmente falando, a pessoa vai tocar na orelha e não gosta, quer que mexesse no cabelo. Aí o outro não sabe. E aí ele fala, pô, mas você não gosta? Mas você também tocou na minha orelha, eu não gosto. Não, mas você não falou nada. Ou seja, ao invés de ter um momento de prazer, aí pronto, já começou a briga, né? Qual a dica que você dá para que não vire algo corriqueiro de uma forma muito mecânica, vamos colocar dessa forma? Porque isso que você falou, chega numa hora que fala assim, já que também não descobre nada, eu também não falo, e cada um fica na sua. E fica aquela coisa como você falou. Eu tinha até conversado num outro episódio que quase marcando um horário, sabe? Quarta-feira, 7 horas, tá bom?
vamos lá para a gente ter nossa relação. Vira quase um compromisso no sentido de marcar na agenda, em vez de ser algo natural, algo prazeroso, a hora que eles acharem que tem que ser. Qual a dica que você dá para que haja essa comunicação? Que fale, seja mais aberto, por mais que tenha vergonha, ou por mais que a pessoa se sinta sem graça, para que ela seja aberta com isso, né? Não fique... porque, sei lá, imagina, pensando numa situação que tem um casal há 20 anos juntos, onde um não sabe o que o outro gosta. Simplesmente fazem porque está casado e tem que fazer, e faz aquela coisa meio tradicional, entendeu? Sim, eu costumo dizer que às vezes os casais é como que eles cumprissem um protocolo. Isso. Né? Tem um protocolo, e a gente até ouve isso muitas vezes em filme, do tipo assim, tem que comparecer. É mais ou menos assim. O que nós sabemos hoje, né? Nós entendemos que existem as dificuldades, elas são reais, nós vamos ter uma nomenclatura intitulada disfunções sexuais. O que é isso? Nós vamos ter, por exemplo, uma ejaculação prematura, uma ejaculação precoce, nós vamos ter uma ejaculação retardada, nós vamos ter para a mulher um hipodesejo, ou seja, um baixo desejo. Nós vamos ter dor, muitas vezes as mulheres têm dor, sem buscar origem, sem muitas vezes passar isso para o parceiro, até para buscar ajuda. Então, são N fatores, o estresse do dia a dia, as preocupações, as patologias. Imagine uma mulher que teve câncer de mama e a partir daí ela começou a evitar. Mas ela também não tem esse conforto de falar para o parceiro o quanto ela ainda está nesse processo, o quanto ela ainda não aceita o que aconteceu. Porque tem mulheres que remove a mama, tem mulher que faz, né, a reconstrução da mama. Nós estamos no mês de outubro, nós vamos falar muito de Outubro Rosa, indispensável. Então essa mulher, ela está passando por um processo de luto, mas ela está tão impactada ainda que ela não se permite falar. Então, muitas vezes, o parceiro ele não quer tocar no assunto. Isso vai se distanciando. Mas ali tem um ser humano que está tudo ali. Não foi tirado nada. Mas alguém precisa ter uma iniciativa. Se esse casal não está conseguindo porque ele não sabe como abordar, ela também não, buscar ajuda de especialista. Se é um casal que não passou por nada disso, tem desejo hipoativo por parte do homem, desejo hipoativo por parte da mulher, que os dois se conversem. Nós chamamos isso de comunicação assertiva. Essa comunicabilidade entre os pares é indispensável. Até, por exemplo, para chegar à conclusão que os dois precisam de uma terapia de casal. Eu tenho um exemplo fantástico de um casal jovem que eu atendo em terapia de casal, que um dia eles entraram em contato e quando chegaram os dois, super jovens, 26 e 30 anos. E eu sempre pergunto, o que os trouxeram até aqui? E foi muito interessante quando eles disseram o seguinte, nós viemos aqui porque a gente não tem problema. Falei, uau! Sim, porque a gente tem amigos que estão se matando a ponto de romper o relacionamento, a gente não quer isso. Então, como a gente está iniciando, é um casal que hoje eles falam, gente, é uma visão antes e uma visão agora. E eles tinham uma dinâmica super interessante, porque trabalham em empresa familiar. E parte de algumas questões já estavam interferindo e eles nem sabiam. E eles conseguiram cuidar disso e, logicamente, a saúde do casal só vai melhorando. Eles moravam juntos e agora eles estão indo casar. Tá. Né? Então, você vai buscar ajuda, porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga. É bem isso, né? E chega um momento que às vezes não dá conta.
Porque eu sempre coloco, o cirurgião ele não faz a própria cirurgia. O dentista não trata do próprio, né, sistema odontológico dele. Sim. Por que nós temos que dar conta de tudo? A gente precisa ter fé, mas eu entendo que quando as pessoas estão unidas, essa fé, ela fica potencializada. Então, se eu não estou dando conta sozinho, por que não buscar ajuda? Então, é poder ter essa sensibilidade de perceber quais são os danos que isso está causando na vida dois. E muitas vezes, Marcos, as pessoas estão aqui, mas tem aqui os filhos. Sim. E os filhos vão observando o que está acontecendo. Sim. E os pais não conseguem perceber que as crianças, elas não verbalizam, mas elas armazenam. Eu costumo dizer que as crianças funcionam como esponja. Absorve tudo. E de repente, as crianças estão dando sinais na escola. Estão dando sinais no grupo aonde elas convivem. E é o reflexo daquilo que os pais, muitas vezes, não dão conta de cuidar e que isso vai espalhando. E uma vez espalhado, cada um vai criando a sua própria opinião. E a gente pode, sim, evitar isso. Se as pessoas percebem, busque o diálogo, senta para dialogar, tenta ver qual é a melhor forma de abordar a questão. Mas nós vamos ter inúmeras situações que podem impactar na vida de um casal. É. Interessante. A gente está partindo aqui para a parte final. A parte final é boa, né? A gente está partindo para o encerramento. E eu queria fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar sobre a questão, eu fico imaginando, né? A questão da vergonha. Ah, a pessoa tem um corpo assim, o outro tem um corpo assado. Puxa, beleza. No começo, talvez passe, né? Porque tá a paixão, o fogo, a animação. Mas vai passando os anos, um não se cuida muito, o outro não se cuida mais. Eu não sei se isso também tem a ver um pouco, porque a pessoa fala, eu ganhei peso e não sou mais aquela jovem de 20 anos quando você conheceu, hoje eu tenho 50 anos, 60 anos, né? Não tenho mais aquela jovialidade ou aquele corpo escultural que eu tinha. O outro fala, eu também não estou assim, e talvez nem é o problema para o outro, né? Mas ele está achando que talvez isso seja um problema. Eu não sei se você pega casos assim, porque eu fiquei pensando, porque tem a questão, né? A gente hoje na rede social, a gente vê muito isso. Muitas pessoas com 60, 50, 70 anos e parece que tem um corpo de 20, né? Não era muito comum. Quando eu era menino, uma pessoa de 60 anos já estava no fim da vida, já era aquela vovozinha de óculos, né? Hoje em dia você vê uma mulher de 60 anos, você não fala, não é possível que essa mulher tenha 60 anos, né? E aí a pessoa faz a comparação, não tem jeito. Hoje, infelizmente, a comparação ela mata, né? O cara olha e fala, nossa, a pessoa tem 60 anos, eu tô com 40, tô com esse corpo todo destruído, e ela fala, acho que minha mulher não tem mais nem atração por mim, ou vice-versa, né? Nesse caso, como que você consegue ajudar as pessoas sobre isso, Maria? Marco, essa é uma pergunta tão importante, não que as demais não tenham sido, mas é uma queixa constante. E, diferente do que se pensava lá atrás, isso hoje é tanto do homem quanto da mulher. Exemplo, há uma certa apologia ao corpo perfeito. Sim. Foi o que você colocou, levando em consideração o que acontece hoje nas redes sociais, que é uma vitrine, né? E eu costumo dizer para as mulheres, quando elas vêm com uma queixa, que, por exemplo, a mulher de verdade, ela não vai ter essa silhueta o tempo todo. O que não significa, gente, que a mulher não tem que se cuidar. Ela deve se cuidar. Porque se cuidar é uma questão de saúde física e mental. Melhora a autoestima. Mas uma coisa é você pensar na saúde como um todo, ou você decidir a fazer algo porque você quer, sei lá, mostrar uma
performance para o outro. Eu sempre coloco, você tem que ficar bem para você em primeiro lugar. Levando em consideração os relacionamentos, né? É muito comum as mulheres entrar em depressão quando elas não conseguem emagrecer, principalmente as mulheres que, além de trabalhar fora, ela tem filhos. Porque a dinâmica da dona de casa, da mulher, não é fácil. Porque nós, mulheres, conquistamos o mercado de trabalho. Isso é fato. Mas a nossa jornada, ela continuou. Acrescentou, né? Ela continuou. Então, eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho que estar em forma, eu sou executiva, mas eu tenho filhos na escola que eu vou passar para apanhar, ou alguém já apanhou, que eu tenho que ver a agenda da criança, eu tenho que perceber que alguém disse que essa criança estava com febre, se eu vou até um pronto atendimento ou se eu vou contornar a situação. E essa mulher, ela não pode. Está 3, 4 vezes na academia, algumas até conseguem, outras não. Então é natural que de vez em quando o número de roupa vai aumentar. O que eu sempre coloco é que a consciência vai nos levar a entender que a saúde como um todo passa por uma regulação na alimentação, no estresse, e que isso vai se tornar qualidade de vida. Então, se eu percebo que eu não estou tendo muito tempo para me cuidar, eu tenho que, de repente, fazer stop. Do que eu vou abrir mão? Porque é muito comum, na atualidade, as pessoas querem abraçar tudo. E não dá. Então, eu tenho que me perguntar, a que eu vou renunciar? Eu não sei se você já teve essa noção. Que as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Exemplo, essa semana o paciente disse o seguinte: eu estou preocupado porque assim eu vejo todo mundo viajando e nunca mais eu consegui viajar. Eu perguntei, e tu quer viajar? Não, eu não quero, mas é que... Sim, eu falei, você é que vai saber. O outro mensurou o grau de felicidade dele nas viagens, ele tornou-se uma pessoa... Ele riu porque falou, não, eu nem pensei sobre isso. Eu falei, existe a individualidade, cada um faz aquilo. Eu não tenho que fazer para chamar a atenção do outro. Eu tenho que fazer porque isso vai agregar para a minha saúde física e mental. Então eu sempre coloco, ele fala assim, eu detesto academia. Você não precisa ir se você não quer, mas o que eu posso fazer? Eu posso correr, eu posso fazer caminhada, eu posso engajar no esporte. Eu gosto de, que eu preciso saber, mas eu vou na academia. Que outra atividade que não puxar ferro? Eu vejo muitas vezes, eu não gosto de puxar ferro. Tudo bem, tu não precisa puxar ferro, mas o que? Vai lá, dá uma olhada nos equipamentos. Porque é importante. Eu falo o seguinte, nós temos cerca de 208 ossos. Na fase da infância, da adolescência, estágio adulto, 40 e poucos anos, tá tudo bonitinho lá. A gente toma água clorada. A gente está entrando numa fase crítica da água. Há 15 anos atrás, a gente usou o reuso, que não deveria. Então, a gente tem que tratar essa água. O que põe na água? É umas gotinhas só? Não! É água pesada para clarear a água, para levar para as nossas torneiras. A gente compra água, de vez em quando o Inmetro pesquisa, tem coisa na água. E esse cloro, ele vai causando danos. De repente, você vai agachar... Opa! Os ossos vão colabando conforme você vai envelhecendo. E a gente não envelhece? Envelhece sim. A gente tem um mês de vida, a gente chega aos 100 anos. Por mais que a gente tenha tecnologia, medicação, tratamentos, as nossas células vão dando início, que nós vamos envelhecer. Os nossos lisossomos, eles vão dando indício que nós estamos no processo de envelhecimento. Vai usar botox, vai usar qualquer coisa, uma hora não vai dar conta.
Porque a natureza é sábia. Mas o que eu posso fazer para ter uma longevidade maior com qualidade de vida? É um esporte, é uma academia, é uma alimentação balanceada e controle de estresse. Porque o que as pessoas não sabem é que o estresse é responsável por parte da obesidade que está por aí. Porque nós temos cortisol, sim. Nós temos adrenalina jorrando o tempo todo. Então eu vou para a academia, mas o meu nível de estresse está aqui. Eu soco a direção no trânsito, eu mato no trânsito. O que é isso? É porque está sereno? Não. É estresse. Então nós temos todos os dias motivos para sentir estressado. Mas eu tenho que lembrar que o que me diferencia do animal não é a minha condição de ser pensante, de ser racional. Então eu preciso cuidar disso com muito carinho e perceber quando eu estou excedendo, porque nós temos limite. Eu estou aqui. Se eu for mais em cima de você, eu vou derrubar você. Então eu tenho que saber quando o limite. Se eu não dou conta desse limite, eu vou infartar muito cedo. Eu vou ter uma AVC muito cedo. Então, é uma dinâmica constante, mas que nós não podemos abrir mão de qualidade de vida, bem-estar. Eu falo que nós temos 4 áreas na nossa vida que a gente deve estar de olho: profissional, afetiva, social e saúde. Pega uma pizza, um gráfico de pizza, divide em 4. Como é que está o meu profissional? Como é que está a minha parte afetiva tão importante, que é o que vai dar equilíbrio nas outras coisas? Como é que está o meu social? Há quanto tempo eu não vou ao cinema, não vou ao teatro, não converso com um amigo, não vou a lugar algum? Não vou na igreja, não vou a lugar algum. Todas essas áreas são importantes. Junto isso está a espiritualidade, está a plenitude, está a felicidade, está desenvolvimento intelectual, está finanças. Se eu não tiver esse equilíbrio nas áreas, eu vou sucumbir em algum momento. E, infelizmente, você estava presente, nós falamos de outubro cor-de-rosa e setembro amarelo que passou. Nós tivemos aquele monólogo belíssimo do Ivanov, né? E da Zayla, né? Da Rayane. E a minha fala também, que nós temos um número absurdo de suicídio. Que, claro, isso não é mostrado o tempo todo porque impacta. Sim. E a gente tem que cuidar disso, mas não vai ficar também, né? Mas as pessoas, infelizmente, elas desistem. E as pessoas se enganam que a pessoa quer morrer. Não, a pessoa não quer morrer. A pessoa só quer se livrar da dor. Então, viver, eu costumo dizer, né, que não é uma tarefa fácil, mas é possível. Quando você aprende a se amar, auto-amor, amor próprio. Nós estamos agora entrando, né, em outubro rosa, que as mulheres se amem, que as mulheres busquem fazer o autoexame, que as mulheres priorizem a saúde. Eu ouço mulher falar assim: nossa, faz tanto tempo que eu não faço um Papa Nicolau, faz tempo que eu não vou ao médico. Quando eu deixo as janelinhas abertas, o vento pode entrar e pode bagunçar lá dentro. Sim. Então, que fica a mensagem que a gente possa, sim, cuidar da nossa saúde sexual, comunicação assertiva, e que os pares precisam dialogar entre si, para que a gente tenha, sim, qualidade de vida em todas as esferas da vida. Maravilha. É isso. Muito obrigado, Maria. Quero te agradecer. Queria que você deixasse sua rede social, contato para as pessoas te procurarem, você falar do seu Instagram, telefone, enfim. Fique à vontade, por favor. Sim. Meu Instagram, @mariaferreira_psi, e o meu telefone, DDD 11 998213196. Quero agradecê-lo. Foi excelente essa nossa conversa e eu desejo muito que as pessoas cuidem da sua saúde mental, cuide da
vida como um todo, porque a vida é uma preciosidade. Eu costumo dizer que a vida é uma dádiva divina com um plus que Deus nos permite e que cabe a nós cuidar com muito carinho. Maravilha. Quero agradecer, obrigado mesmo pelas palavras. Pessoal, vamos aproveitar, tá bom? Então, peço novamente para que vocês, por favor, compartilhem. Eu acredito que esse conteúdo aqui foi muito bom, sobre individualidade, sexualidade. A gente falou sobre outras coisas também que agregam, né? Sim. Que faz parte todo do processo. Então, tem muita gente que precisa ouvir essa aula que a psicóloga Maria passou para a gente. Então, compartilhe, se inscreva no canal, porque não só esse episódio, mas os cortes também vão estar disponíveis, e também dê o seu like, porque quanto mais like você dá, comente também, é importante saber a sua opinião, quanto mais like você dá, o YouTube entende a relevância e entrega para mais pessoas. E para finalizar, quero agradecer a nossa apoiadora desse episódio, que é a Marinalva Menezes Corretora. Então, se você ainda sonha com a casa própria, a Marinalva Corretora pode te ajudar a tornar esse sonho realidade. Com mais de 5 anos de experiência em São Paulo, ela é especialista em lançamentos, apartamentos prontos, Minha Casa Minha Vida e médio padrão. Confiança e cuidado e dedicação para ajudar você e sua família a conquistar um novo lar. Também aqui está o telefone e a rede social dela. Passando aqui o WhatsApp, é o 11 970 51 5422. Eu agradeço a vocês que estão até aqui com a gente e até o próximo episódio.